Bom, nós estamos gravando. Para quem for me acompanhar com o livro, eu estou ainda na mesma página daquele dia, que é a 96. Vou por aqui o chat. Página 96. Tá? E aí a gente vinha então falando dessas falhas todas, né? Que foram listadas por vocês agora no início da aula. Então, a compra de cargos, a venda de indulgências, a venda de relíquias sagradas, a corrupção da igreja, enfim. E ainda por cima, a Igreja Católica ela condenava o estilo de vida burguês. Para quem não está lembrando, burguesia é aquela classe de pessoas que tem os meios de produção, o lugar de onde sai o dinheiro, e outras pessoas trabalham para ele. Tá? Então, são outras pessoas que vão trabalhar para ele, é como se ele emprestasse as ferramentas e cobrasse parte do lucro. É igual o empresário faz hoje, né? Tem lá os funcionários que trabalham para ele. Só que a burguesia, nessa época, ela começou uma coisa que era bem nova, que até então não existia, que era, tipo, fazer coisa de banco, emprestar dinheiro e cobrar juros, né? O banco não faz assim? Te empresta, sei lá, R$1.000 e você, quando for devolver, tem que devolver 1.100, 1.200. Então, era isso que eles faziam. E segundo a Igreja Católica, você não podia fazer isso, porque quem determinava o tempo que a pessoa conseguiria pagar ou não era Deus. Então, você não pode cobrar juros pelo tempo, porque o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Só que, tipo, a gente sabe hoje que a lógica da religião e tudo mais, ela tem o seu espaço no campo da fé, né? Não interfere na vida, assim, direta das pessoas. Mas, na época, não era assim que funcionava. E aí, começou, então, a partir desses negócios todos, vários movimentos de pessoas que começaram a traduzir a Bíblia. Falar, peraí, vamos ler esse negócio aqui, né? Vamos ver o que está escrito aqui, se isso que está acontecendo está certo. E essas pessoas que traduziam a Bíblia, elas eram condenadas por heresia. Vocês lembram do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, da Idade Média que a gente falou? Pois é. Ele ficou mais forte nessa época. Para quem não lembra, calma que eu vou lembrar, tá? Para quem não lembra, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, basicamente, julgava os crimes que eram chamados de heresia, como eu falei antes, mas que era de questionar a autoridade da igreja. Então, por exemplo, a igreja disse que a Bíblia não podia ser traduzida, aí o cara foi lá e traduziu. Isso era um crime, né? E o cara podia ser morto por isso. E foi, né? As pessoas que começaram a traduzir, começaram a questionar, elas eram mortas no tribunal. Ai, que horror. Pois é. Nessa época aí, começou uma loucura, assim, que a igreja começou a promover. Por quê? Gente, a igreja já tinha perdido muito poder. Muito poder. Porque lembra que na Idade Média, quem era poderoso e tal, era a própria igreja? Sim. Vocês lembram disso? Pois é. Quando os reis voltaram a ter poder, a Igreja Católica perdeu um pouquinho do seu. Então, até agora, até não ter os reis não voltarem para o poder, eu determinava as coisas e todo mundo seguia. Agora é o rei que decide. Isso incomodou bastante a Igreja Católica, né? Certo? Então tá. E aí eles começaram a traduzir, né, em alguns lugares, como na Suécia, na República Tcheca, que na época era chamada de Tchecoslováquia, né, vários lugares começaram a traduzir a Bíblia. E aí esses caras começaram a ser caçados, né, como criminosos. Até que chegou a Alemanha, ela não era uma coisa só, tá? Todos os outros estavam virando países e a Alemanha não. A Alemanha continuou sendo vários reinos, só que eram reinos amigos, né? Eles tinham uns acordos lá só deles. Aí o que aconteceu? Nesse lugar surgiu um cara que era membro da igreja, ele era um padre, chamava Martero. O Lutero, ele virou padre, dedicou a sua vida a isso, e ele não concordava com um monte de coisa que a igreja fazia. Inclusive, ele achava que ele estava possuído por demônios, assim, ele rezava para tirar esses demônios de mim, tira esses demônios de mim, porque ele achava que quem ficava falando para ele que a igreja estava errada
eram espíritos ruins, né? E aí a igreja decidiu assim, não, vamos fazer o seguinte, pega suas coisas, vai fazer um doutorado, vai estudar lá em Roma, para você poder se sentir mais aliviado, porque você vai entender melhor. Aí lá foi Martinho Lutero fazer doutorado. E aí, meus amigos, aí que a coisa pegou, porque quanto mais ele estudava, mais ele achava que a igreja estava errada, né? Mas ele falava, não, peraí, tá errado esse negócio aqui, não, né, não faz sentido. Ele via que a igreja sempre reúne lá os caras que mandam na igreja católica e definem algumas regras. E na época, muitas das regras, elas eram, tipo, contraditórias. Eu falava uma coisa, depois eu mudava, né? Tipo, galera, na Bíblia está dizendo que não pode usar vermelho. Daí a pouco eu digo, não, pessoal, não pode, não é vermelho da blusa, é vermelho do sangue, não pode ter contato com sangue. Ô, galera, não é nem sangue, não, eu tô querendo falar de, sei lá, enfim, ia mudando, sabe, as regras. E aí o Lutero falava, gente, não faz sentido, porque, né, quem que estabelece essas regras? É Deus ou são as pessoas? Então, ele começou a questionar essas coisas. E aí o bicho pegou. Daí o bicho, né, ficou feio. E aí Martinho Lutero voltou lá para a Alemanha depois de estudar e tal. E ele começou a dar aula também, virou professor, além de padre. E aí nas missas que ele celebrava, ele sempre fazia crítica. Ele falava das relíquias, ele falava assim, nossa, tem uma frase que ele dizia muito, que era tipo, que dos 12 apóstolos, né, dos 12 apóstolos de Jesus, a Igreja Católica já tinha vendido crânio, assim, osso, né, da cabeça de pelo menos uns 20. Bem assim, ele falava, tipo, não tem como, é mentira. Ele falava, nossa, tinha tanto prego na cruz, né, a igreja está vendendo tanto prego na cruz, que dava muito bem para poder pôr um prego por cavalo que existe em toda a Europa no casco. Enfim, ele dizia assim, isso tudo aí é balé, mentira, a igreja está mentindo. E lógico, adivinha quem não gostou? O Papa, né? A igreja péssimo. E piora, porque a Igreja Católica estava fazendo a indulgência máxima, que chamava. Para construir você sabe aquela Basílica de São Pedro? Tem. Depois vocês pesquisam aí para vocês darem uma olhada. Era a maior igreja, né, que existia e estava sendo construída nessa época. Sim. Aí, o que eles fizeram para juntar dinheiro? Eles começaram a vender indulgência máxima. A indulgência máxima, basicamente, era um lote do céu. Você comprava, não era nem perdão dos pecados, era o lote do céu. Você estava comprando o seu terreno. Igual como se compra fazenda aqui, na terra, era assim. Uhum. E aí, quando isso chegou lá na cidade que o Lutero estava, ele ficou muito revoltado. Muito revoltado. E aí ele escreveu 95 teses, são 95 defesas, né, do porquê que as indulgências são criminosas, porquê que as indulgências são erradas, porquê que ninguém deveria comprar indulgência. Aí pronto. Ele recebeu uma cartinha que o Tribunal da Inquisição queria falar com ele. Sabe o que significa, né? Sim, que tá lascado. Pois tá lascado, meu filho, você tá lascado. Só que o Lutero tinha uma vantagem. Os reis lá da Alemanha, aqueles reis da região da Alemanha, estavam de saco cheio da Igreja Católica. Estavam cansados da igreja ficar dando pitaco na política, da igreja ficar dizendo o que pode e o que não pode fazer, enfim. Então, a igreja, os príncipes ali daqueles reinos, todos se reuniram e falaram, olha, matar, a gente não vai deixar matar ele não. Ele não vai ser morto, não. A igreja tem que aprender o lugar dela, bem assim. E aí ele foi julgado, né? O Papa chamou ele e falou assim, olha, eu quero que você peça desculpa e diga que você estava errado. Aí Lutero falou, olha, eu peço desculpa, mas dizer que eu estava errado, vou dizer, não estava errado, quem está errado é você. E aí ele falou assim, meu amigo, sabe o que acontece com quem teima com o grande chefe da Igreja Católica? Aí Lutero, ixi, sei. Pior que eu sei, meu filho, pior que eu sei. Mas eu não vou voltar atrás, não. Aí os príncipes lá dos vários reinos, né, da Alemanha decidem
recolher ele, falar, olha, o julgamento vai ser aqui e não pode matar ele, porque se matar ele, o bicho vai pegar, vai virar guerra isso aqui. E aí a igreja só excomunga ele, porque ser católico. E aí Lutero cria outra igreja, que é a igreja luterana. A igreja luterana, que existe até hoje, ela tem alguns preceitos. Alguém já foi? Alguém aqui é luterano? Eu não sou, mas eu já fui. Já foi? Minha avó era luterana, né? E a missa, ela é muito parecida. Ela é muito parecida. Só que o Lutero, ele corrigiu algumas coisas que ele discordava, né? Então, aquelas ações todas que a igreja cometia, acabou. A questão do... Como é que chama agora, Jesus? Do matrimônio, do casamento, o pastor pode casar. Ele mudou também a questão dos sacramentos, né? Para quem é católico sabe que são 7, é o batismo, é a primeira comunhão, é não sei o que lá, é o casamento, é um monte de coisa, né? Para eles lá são só 2, se não me engano. Então, ele foi mudando algumas coisinhas ali, né? O Lutero, ele nunca quis acabar com a Igreja Católica. Ele queria uma reforma. O que significa reforma? Que a igreja se adaptasse, se transformasse, corrigisse o que estava errado. Né? Ele amava a Igreja Católica. Pensa num cara que defendeu até o final a Igreja Católica, foi ele. Né? Mas não foi recíproco, né? A igreja não curtiu muito. E aí ele pegou e traduziu a Bíblia para o alemão, e as missas dele eram em alemão, né? Todos no idioma das pessoas, de frente. Tinha o sermão, que era conversando e explicando, que mais tarde a Igreja Católica também vai fazer. Bom, a Reforma Protestante não acabou por aí, a gente tem mais duas religiões que vão surgir. Uma na região da França, com um cara chamado João Calvino. A professora, Calvino é de calvo, né? Ele era careca, né? Não, essa piada eu já tô cansada. Era Calvino de Calvino, do sobrenome dele, entendeu? É igual Arthur, Arthur não é Ferreira? Uhum. E o Arthur, por acaso, sabe fazer alguma coisa com ferro? Duvido! Não. Olha a cara de quem não sabe fazer nenhum trabalho artesanal, sabe? Se entregar 2 negocinhos pra ele, ele vai ficar olhando e falando, ei, tem vídeo no YouTube? Não é não, Arthur? Ai, me divirto com vocês. Mas olha só. Então, é mais ou menos essa lógica, tá? O nome dele é só um sobrenome mesmo, tá? Não tem nenhum significado em português. Pois bem, olha só, o problema do Calvino foi outro problema. Viu, Vitor? Tá me acompanhando? Faz o joia. Nossa, deu para sentir uma confiança. Todo mundo tá de boa? Ó, Sim. Isabela deu um... não, foi o Arthur que deu um joia aqui. Isabela, beleza? Todo mundo tá comigo? Saulo? Sim. Então tá. Lucas, acorda. Vamos, então, dar sequência aqui, né? Como eu estava falando para vocês, o problema do Calvino foi de outra espécie, bem diferente. O problema do Calvino é que ele era burguês. E ele levou pro pessoal. Ele falou, pera aí, calma aí, a igreja está falando mal de mim? Como é que é? Foi mais ou menos assim, tá? Ele ficou ofendidíssimo e ele criou uma defesa para a burguesia. E a defesa dele falava assim, que é chamada de predestinação absoluta. Vocês sabem o que é predestinação? Alguém sabe? Alguém falar predestinação? Eu não. Eu imagino que pelo nome seja alguma coisa que as pessoas, tipo, deduzem o que o outro vai fazer. Ou, tipo, você vai fazer alguma coisa e vai ter que fazer isso. Não Muito bem, Joana. sei. É bem isso mesmo. Predestinação é acreditar que vai ser feito alguma coisa antes dessa coisa ser feita. Entendeu? Predestino. Então, o que ele defendia, o Calvino? De que quando a gente nasce, Deus já sabe tudo mesmo, e que a gente não vai mudar nada. Então, até tem religiões que acreditam nisso. Tipo, seu destino está escrito. Nada do que você está fazendo, Deus não sabia que você ia fazer. Entendeu? E nessa lógica, eles dizem assim, ó, Deus, quando você nasceu lá, Deus já sabia que você ia ser bom, que você não ia ser, então ele já sabia se você ia para o céu, para o inferno. Então, o que você vai fazer aqui não vai mudar.
na verdade, já estava no teu destino. Então, você tem que fazer, fazer as obras na terra, porque é o que te resta. Entenderam a lógica ou não? Mais ou menos. Sim. Sim? Eu vou dar uma repetida só para quem não pegou, tá? Lucas, você tá com sono, meu amor? Prof, posso Não, ir levanta a buscar cabeça. um pouco de água pra mim? Pode. Ai, obrigada. Rapidão. Eu vou só repetir essa ideia, tá, Maria Clara? Se você pegou, tá? Então, olha aqui. Galera, vamos lá. Quem não entendeu e não quer falar, porque, né? Esther! Esther? Eu não acredito que ela dormiu na minha cara. Eu vou te falar que é de uma ousadia. Será? Calma, uma mensagem. Ali ela. Olha, que ousadia, que ousadia. Esther, quer lavar o rosto, amor? Meu pai. Ou não me responder, também pode ser uma opção, né? Não, Eu acho que ela não tá escutando. Não, eu tô escutando, desculpa. No estalo ali, quase morreu. Então não me responder foi uma opção. Você escolheu não me responder. Esther, meu coração não aguenta. Mas tão frio. Que o moletom não tá... Tirava da sala, hein, professor? É. Tá, Não, meu. Vamos lá, deixa. Tudo bem. Tô só pegando no pé de vocês para ver se tá uma diversificada aqui. Anjos. Então, olha só. Como eu estava falando, o que isso significa, né? Para quem não quis me perguntar, mas não entendeu. Significa o seguinte. Quando nasceu a Thaline. Thaline vai ser uma pessoa boa, de muita luz e vai para o céu. Deus já decidiu que ela vai para o céu, né? E aí a Thaline nasce, brilha, né? Estreia no palco da vida, essa pessoa maravilhosa. O que acontece? O que esse cara dizia? Que o que importava era o que a Thaline ia deixar aqui na Terra, o que ela ia fazer, porque na real, Deus já tinha decidido se ela ia para o céu ou não. Então, se ela vai cobrar juros ou não vai, se ela vai explorar um trabalhador ou não vai, estava tudo no destino dela. Entendeu? Estava tudo já decidido antes dela nascer. Então, por isso essa ideia, ela justificava as ações da burguesia. A burguesia dizia assim, não, peraí, a Igreja Católica está dizendo que se eu cobrar juros eu não vou para o céu, mas o tempo é de Deus. Então, Deus sabe que tempo que o outro vai pagar. Então, já estava planejado. Entendeu? A lógica? E aí a burguesia, gente, a burguesia vai assim se abraçar nessa religião, no calvinismo, que vai ser chamado, essas religiões todas são chamadas de protestantes, e elas são as protestantes de verdade. Hoje a gente tem um monte de religião que se diz protestante. Só que protestantes de verdade são as três que eu tô falando hoje, tá? Porque foram elas que protestaram contra a igreja e tiveram muita coragem, porque na época as pessoas que questionavam a igreja, elas eram mortas, né? As outras, elas têm um caráter de questionamento, mas, tipo, se eu quiser criar uma igreja hoje, pela lei, as pessoas têm que me respeitar. Pela lei, as pessoas têm que respeitar a escolha. Aliás, não precisa nem ser lei, né, gente? A gente tem o dever de respeitar a escolha dos outros, não é? Então, pois é. E aí veio essa religião chamada de calvinista ou de puritana, que depois, no 8º ano, a gente vai falar de novo sobre ela. Eu só vou falar dessas três, porque a gente vai falar mais sobre elas no futuro, tá? No 8º ano. Então, nós temos, até agora, calvinismo e igreja luterana, beleza? Beleza. E aí vem a terceira. A terceira é muito engraçada, porque o que aconteceu com a terceira foi um processo bem diferente. Foi lá na Inglaterra, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele queria se divorciar da esposa, porque ele se apaixonou por uma outra mulher e tal, chamada Ana Bolena. E a Igreja Católica, todo mundo aqui sabe, a Igreja Católica é contra o divórcio, né? Quem fez catequese aprendeu que se você casa na igreja, você só pode casar de novo se você se tornar um viúvo, que Deus não separa. Até fala lá, né? Que Deus uniu, o homem não separa, não é? Pois é. Então, a igreja era contra. E aí Henrique VIII foi lá e falou assim, olha, seguinte, eu não posso ser divorciado, mas vocês têm que pensar que eu não sou uma pessoa comum, eu sou um rei.
Na época, galera, os reis, as pessoas acreditavam que o rei, ele era escolhido por Deus. Então, ele não era uma pessoa comum, certo? Deus escolheu ele para ser um cara diferente, poderoso e tal. E aí ele foi falar e falou assim, olha, Papa, me divorcia porque eu não sou um homem comum, eu sou um rei. E o Papa respondeu, olha, eu não posso te divorciar porque a rainha também não é uma mulher comum, é uma rainha. E aí? Eu vou começar uma treta com outro país, que ele era casado com a princesa de Portugal. Ele falava, se eu começar uma treta, se eu te separar, o único casal da história que a Igreja Católica separa ser uma princesa tá no casamento, é lógico que Portugal vai ficar passa comigo, né? Então não vai ter esse divórcio, sinto muito, vai ficar casado sim, casou porque né? E aí a Ana Bolena, só que a Ana Bolena, Carol, a Ana Bolena era muito inteligente, sabe? A sua xará, a Ana, ela era muito inteligente, assim como você. E ela falou pra ele assim, Henrique, senta aqui, bora bater um papo, deixa eu te falar um negocinho rapidão. Faz as contas aí, só assim, imaginando quanto de dízimo a Inglaterra paga para a Igreja Católica. Quanto 10% de tudo que tem na Inglaterra vai para Roma, que é onde fica a capital da Igreja Católica, certo? É lá que está o Papa. Pensa se você pegasse e criasse uma igreja da Inglaterra e esses 10% fossem do rei. Cara, ó, genial. Ainda por cima você podia ser o chefe da igreja, o chefe da política, da economia, você ia ser chefe de tudo. Ia poder se divorciar. O Henrique VIII fala, opa, que ideia boa. Que ideia boa. Eita, vou fazer isso mesmo aí que você falou. E aí ele vai e cria a Igreja da Inglaterra, que é chamada de Igreja Anglicana. Então, o motivo da Igreja Anglicana ter sido criada? A vontade pessoal do rei de se divorciar e também a questão da influência econômica da igreja no país. Né? Eles falaram, opa, vamos acabar com esse negócio aqui. Né? Vamos tirar esse trem da igreja cobrar 10%. Então, só vantagens, né? Para isso. Tudo bem? Tudo bem, Giovana, acontece. Tá? O Wi-Fi é de Luiz Eduardo que é complicado. Amores, vamos fazer uma cara bem bonita que eu vou tirar uma foto de vocês. Na verdade, eu tô na fazenda. Tá bom. Peraí, deixa eu só apagar aqui o trem do chat. 1, 2... Tá, vai. 1, 2, 3. Foi. Certo, galera? A nossa aula vai cair daqui a pouquinho. Quando cair, a gente volta bem rapidão para eu explicar a atividade, tá? Para vocês. Que vai ser mais ou menos uma atividade de revisãozinha e tal. Não vai ser página nenhuma, mas só uma atividade de revisão que vocês vão fazer e aí a gente vai corrigir na próxima aula. Tá bom? Bom, é lógico, né? Estamos aqui falando das coisas que foram acontecendo. É lógico que a Igreja Católica não ia ver essas coisas tudo acontecer e falar, nossa, que legal! Novas religiões! Uau! Não, né, gente? Não seria assim. Pelo contrário, a Igreja Católica falou, ei, peraí, bora devagar aí, galera. Como é que é esse negócio aí de novas religiões? Não estou entendendo, né? Professora. Oi. Aquele moletom da escola não estava conseguindo me esquentar. Eu tive que trocar e não para de tremer, tá muito frio. Tá frio mesmo. Quem tá usando dois moletom? Nossa, mas não tão frio assim. Também não vamos exagerar, né, galera? Tão frio assim. Eu tô com frio, mas eu não consegui pegar meu casaco. Tô de Deixa eu só moletom. encerrar rapidinho aqui. Ó, Laura. Eu tô igual a Matheus. Deixa eu só encerrar rapidinho aqui o tema, né? Olha só. Então, a Igreja Católica ela precisa organizar uma resposta para essas coisas, né? Ou o que a gente chama de contra-reforma. E aí, algumas medidas foram feitas por essa Igreja Católica, que mudaram para sempre a Igreja Católica. Ela se tornou como vocês conhecem. Primeira coisa que aconteceu, parou de vender cargos.
A partir daquele momento, você tinha que estudar e que ter uma carreira dentro da igreja para você virar, né, aumentar o poder dentro da igreja. Segunda coisa, acabou a venda de indulgências e relíquias sagradas. Se tornou proibido, né? O que também mostra a igreja que a gente tem hoje. Hoje a igreja católica não vende mais essas coisas também. Outra coisa que a igreja fez foi criar uma lista de livros que era proibido as pessoas terem em casa. Era chamado de index. Essa lista incluía a Bíblia traduzida. Não podia ser a Bíblia traduzida. E outros livros, como as teses do Martim Lutero. Né? O Martim Lutero ele escreveu um monte de livros sobre religião, todos eram ilegais, todos eram proibidos pela Igreja Católica. E como que a Igreja Católica fazia? Estou sentindo que o Miguel vai me perguntar como que a Igreja Católica fazia para saber quem tinha qual livro em casa. Né, Miguel? Você ia perguntar isso. Tenho certeza. Eu vou te explicar, calma. É o seguinte, na época, talvez agora vocês não saibam muito disso. Na época, as cidades elas eram bem pequenininhas, né? Era bem interiorzinho, assim. E acontecia muito, talvez na época dos pais de vocês, assim, também acontecia. Na época dos meus acontecia, porque eu nasci aqui era um ovo, né, quando eu era criança. O que acontecia? Tinha as novenas na casa das pessoas. E os padres iam nessas novenas, os padres jantavam na casa das pessoas, almoçavam. Todo dia o padre estava na casa de alguém. E aí ele dava aquela espionadinha, aquela olhadinha ali na onde estavam os livros e tudo mais. Tem um livro aqui. Em outro lugar. Ah, se escondesse, beleza, né? O problema é se fosse pego. Eu tenho um livro aqui até, que é esse aqui, ó, O Queijo e os Vermes. Ele tá no livro de vocês, falando um pouquinho sobre ele, né? Eu estudei ele para fazer faculdade. E nele conta a história de um moleiro chamado, né? E esse moleiro, ele é um cara que começa a questionar a igreja. Ele falava assim, não, mas peraí, gente. Tipo, ele não tinha nem leitura. E ele foi preso várias vezes por isso, né? Outra coisa que a igreja fez foi fortalecer o tribunal da Inquisição. E aí, galera, sabe aquela caça às bruxas que a gente sempre ouve falar de um monte de mulher que foi queimada na fogueira e tudo mais? Foi nessa época. Aumentou o tribunal da Inquisição. E aí, qualquer crime de heresia podia causar a morte. Eu tenho um outro livro aqui também, deixa eu achar ele aqui, que é esse. Cadê? Esse aqui, até tem um documentário sobre ele, chama O Martelo das Feiticeiras. Esse livro aqui é um manual da Inquisição. Manual da Inquisição. Aqui tem escrito, por exemplo, tem uns negócios que eu acho muito doido, tá escrito como se identifica se a pessoa é uma bruxa. Sabe como? Se ela negar, é porque os demônios abandonaram ela. E se ela concordar, é porque os demônios ainda estão com ela. Ou seja, foi pega pela Inquisição, se lascou. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. O tribunal basicamente diz que qualquer um que fosse reincidente, tipo, mais de uma vez levado ao tribunal, era morto. Aonde? Na fogueira. Né? Então, ficou mais forte o tribunal. A gente tem, então, algumas decisões que já foram feitas, né? A lista de livros proibidos, o fim da venda de cargos, o fim da venda de indulgências e de relíquias sagradas, o fortalecimento do Tribunal da Inquisição e, por último, a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas. O que foram os jesuítas? Na Europa virou tipo um tipo de escola, sabe? Colégio interno, tipo colégio interno. E nos países que estavam sendo descobertos, como no Brasil, serviu para poder catequizar os índios, ou seja, aumentar a quantidade de católicos, né, de fiéis, porque um monte de gente estava deixando de ser católico. Um monte de gente estava sendo calvinista, anglicano, luterano, e a igreja começou a ficar assim, com os cabelos em pé, desesperada. Então, quando viu que tinha um monte de gente na América, né, que a gente falou das navegações antes do recesso, quando viu que tinha aquele monte de gente lá, falaram, opa, vamos pegar essas pessoas aí e vamos tornar católicos. E aí eles vieram para cá para catequizar. E aí a gente encerrou esse assunto, tá? Quando cair, a gente volta, então. Aliás, quando cair, não, vamos sair agora e eu já faço a atividade para você. Aliás, vamos fazer a atividade do livro em vez de eu passar a outra. Hoje? Aí você não passa outra?
da Ah, casa. tá. Pode Tá? ir. Só vou explicar para vocês. A outra eu ia passar aquelas tabelinhas que vocês sabem que eu tenho uma paixão, né? A tabela, comparação. Mas aí qualquer coisa eu mando para vocês a tabela separada. Vamos voltar, tá? Já vai cair, vamos voltar. Vou desligar. Vocês voltam para cá.